Bom dia a todos e a todas. Hoje vamos tratar de um tema bastante sensível, que é a neutralidade da rede. Para discutir a neutralidade hoje, nós temos os 4 setores representados aqui. O governo, representado pelo Haitham Nasser, que é especialista em gestão de políticas públicas da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, com atuação na área de regulação do setor de telecomunicações. Temos o Alex Castro, que é diretor de regulamentação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular Pessoal, o Sinditele Brasil. Temos o Luca Belli, que é doutor em Direito Público e pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, fundador da Coalizão Dinâmica sobre Neutralidade da Rede e da Coalizão Dinâmica sobre Responsabilidade das Plataformas no Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas. E, finalmente, temos o Gustavo Gindre, que é jornalista formado pela Universidade Federal... Da onde, Gustavo? Fluminense, mestre em Comunicação pela UFRJ e doutorando em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, integra o coletivo Intervozes e atua no campo da regulação da atividade cinematográfica e audiovisual. Foi membro eleito do Comitê Gestor da Internet por 2 mandatos, 2004 a 2007 e 2007 a 2010. Então, para a gente começar os debates, vamos abrir, então, os trabalhos com a fala do Haitham, que cada palestrante terá 15 minutos, e no final a gente vai ter um intervalo para o café, e depois do café a gente terá os debates. Haitham, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o CGI pela organização do 5º Fórum da Internet, um fórum excelente, nunca tinha participado. Também gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa, o Luca, da FGV, o Gustavo, do coletivo, o Alex, do Sinditele Brasil, e a Flávia, conselheira do CGI. A parte que me coube foi falar um pouco da relação entre o Marco Civil e a regulamentação da neutralidade de rede. Primeiramente, a neutralidade de rede é um conceito polêmico, aberto e sujeito a múltiplas interpretações. Em diversos lugares do mundo, tem sido um conceito ainda sido trabalhado, que tem sido objeto de alargamento ou de redução de acordo com as opções regulatórias, né? Em termos gerais, o princípio geral da neutralidade de rede é que os pacotes de dados trafegados nas redes de telecomunicações devem ser tratados de forma isonômica, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Esse conceito não é consenso na literatura, porém, nós já temos um conceito definido de acordo com o Marco Civil da Internet. Antes de entrar basicamente nos desafios e tal, é importante comentar como é que o conceito surgiu. Ele surgiu, na verdade, não de um problema de arquitetura da rede original, mas de uma constatação empírica de que se aumentavam os incentivos para os provedores de conexão discriminar de forma não técnica os pacotes de dados trafegados em suas redes. Ou seja, existe um incentivo para discriminar
o tráfego adicionalmente aos mecanismos tradicionais, que seriam o preço, os limites de velocidade, de acesso e limites de banda consumida. Então, na verdade, a literatura aponta diversos outros incentivos, mas eu coloquei os 3 principais, que seriam: as empresas teriam incentivo, as empresas de telecomunicações teriam incentivos para promover a discriminação de aplicativos ou conteúdos na última milha, quando um conteúdo concorrente trafegasse nas suas redes, por exemplo, que seria o caso do VoIP. Uma vez que o VoIP é um serviço concorrente, elas teriam um incentivo a discriminar ou degradar o tráfego do VoIP. O segundo incentivo para as empresas seriam favorecer conteúdo de parceiros comerciais, entre aspas, priorização paga. E o terceiro incentivo seriam degradar ou discriminar conteúdos que consumissem grande largura de banda. Bom, qual que é o contexto hoje? Aprovado o Marco Civil da Internet, nós estamos agora numa fase de regulamentação das exceções do princípio da neutralidade de rede. Ou seja, a neutralidade de rede já é aplicável ao nosso ordenamento jurídico. Porém, existem exceções que deverão ser regulamentadas por um decreto presidencial, ouvidos o CGI e a Anatel. Como não poderia deixar de ser, essa regulamentação também está trilhando um caminho que foi de sucesso da própria aprovação do Marco Civil, que é de discussão e ampla participação da sociedade civil e outros setores. E como estamos hoje? Já houveram 3 consultas públicas. Uma consulta pública foi realizada pelo CGI, uma consulta pública foi realizada pelo Ministério da Justiça e uma consulta pública foi realizada pela Anatel. Atualmente, o Ministério da Justiça está recebendo contribuições para uma sistematização dessas opiniões enviadas anteriormente. Ou seja, não existe um limite temporal, mas é possível que no segundo semestre, ou talvez no ano que vem, haja uma minuta desse decreto, e isso provavelmente poderá passar a novas consultas, enfim. Bom, antes de entrar em alguns desafios também, é importante a gente entender o ecossistema da internet. Quando a gente pensa no ecossistema da internet, a gente pensa na nuvenzinha, que é um desenho um pouco simples, mas que teve a função de identificar a internet nos seus primeiros anos. Ela era baseada numa arquitetura tradicional, caracterizada por um sistema hierarquizado de relações entre redes. Então, o usuário ia atrás do conteúdo e esse conteúdo ficava na nuvenzinha e ele recebia isso. Então, assim, o cliente contratava um plano de provedor de internet. Esse provedor de internet comprava trânsito para chegar nas redes de Tier 1. Essas redes de Tier 1 são os grandes backbones, onde estaria hospedada a maior parte do conteúdo da internet. Essas redes Tier 1 faziam a troca de tráfego através de um acordo chamado peering, ou seja, não haveria remuneração entre essas redes, e isso daria um acesso a todo o ecossistema da internet. Ocorre que, atualmente, essa estrutura um pouco hierarquizada tem sido alterada. Hoje, há uma tendência cada vez mais de hospedagem de conteúdo mais perto do usuário. E surgiram 2 elementos muito importantes para a eficiência da rede. Primeiro são os CDNs, que são operadores de rede de distribuição de conteúdo.
O que eles fazem? Eles, na verdade, espelham os dados de um provedor de aplicações na rede de uma empresa de telecomunicações. E também, o segundo elemento seria o uso de pontos de troca de tráfego, que seriam instalações físicas em que provedores de serviços e operadores de rede podem trocar tráfego entre suas redes. Então, tem essa figurinha um pouco mais complexa. Quais seriam as vantagens desses dois elementos? A primeira grande vantagem é que haveria uma melhora da topologia da internet, ou seja, o usuário, quando ele pega um conteúdo mais próximo da sua residência, enfim, por uma questão simples, como o usuário, como o conteúdo é mais próximo, seria provável um aumento de conectividade, uma redução de latência, enfim, uma redução de custos de trânsito. Aqui também é uma outra figurinha que eu tentei fazer num PowerPoint para tentar ilustrar um pouco da complexidade dessas novas relações, né? Bom, aqui também é mais um PowerPoint também. Eu peguei essa figura da revista Wired, que é muito interessante. Ela mostra, quando a literatura tem apontado muito a neutralidade de rede baseada só na última milha. Porém, nós devemos também ter um olhar atento no que a gente chama de upstream, que seriam as outras partes da internet, né? E aqui essa figurinha mostra como é essa relação hoje. Então, assim, o número 2 ali do Google é um cache do Google original, e aquela setinha 1 é uma transição de peering. Então, às vezes, nem se passa por uma internet, o backbone, né? Então, assim, hoje, a experiência do usuário ela é diretamente afetada pela localização geográfica do conteúdo. Ou seja, hoje já há uma desigualdade inerente à própria arquitetura da rede. Então, para que a gente possa regulamentar as exceções da neutralidade de rede, enfim, é preciso conhecer os incentivos das empresas de telecomunicações e quais seriam os incentivos aplicados aos provedores de aplicações. Isso também envolve questões de transparência desses acordos e questões de como entender essas questões de remuneração entre os diferentes atores. Bom, como eu havia falado, a neutralidade de rede já é aplicável hoje no nosso ordenamento jurídico. Porém, o Marco Civil deixou que uma regulamentação fosse erigida para tratar dos casos de exceções. Então, o que a lei diz, né? Que a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada por decreto presidencial, ouvido CGI e Anatel, e que somente poderão decorrer de dois critérios, né? Que serão os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e priorização de serviços de emergência. Aqui ela ainda coloca que seria vedado bloquear, monitorar, filtrar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto na lei. Esse é um item importante, porque isso, por exemplo, ensejaria... existem outros princípios que norteiam também a lei, por exemplo, segurança e estabilidade da rede. Então, por exemplo, poderia ensejar o bloqueio da porta 25 estaria de acordo com o Marco Civil, uma vez que você respeita o princípio da segurança e estabilidade da rede também. Bom, com relação à prestação adequada dos serviços e aplicações, a literatura aponta que, na verdade, existem dois objetivos para o gerenciamento de tráfego. Primeiro seria a adequada fruição das aplicações, ou seja,
E nisso eu peguei uma figura de um trabalho do Pedro Ramos, chamado A Neutralidade de Rede e o Marco Civil, Contribuição ao Debate Público sobre Regulamentação Específica, o que eu recomendo enormemente o pessoal ler, que é muito bom. Então, ele fez um quadro separando as diferentes aplicações e as necessidades técnicas de cada aplicação. Então, por exemplo, o IPTV. Ela tem um alto consumo de banda e uma baixa tolerância à latência. Por exemplo, e a gente vai para o quadrante inferior e vimos um e-mail, por exemplo, que tem alta tolerância à latência e baixo consumo de banda. Ou seja, isso para mostrar que existem classes de aplicações diferentes que necessitam de práticas de gerenciamentos diferentes. Bom, e qual a pergunta que se faz, que a gente tem feito no Ministério e nos fóruns, enfim, qual seria, então, o modelo legítimo de gerenciamento do tráfego, né? Eu peguei um estudo da OCDE que fala basicamente de três modelos. O best effort, que é baseado na ideia do first comes, first served, que seria um modelo de recepção de hotel. A pessoa que chegar primeiro, ela é atendida. O segundo seria a priorização por necessidade. O que seria isso? Seria o best effort até o momento de congestão das redes. Quando houvesse congestão das redes, os pacotes mais sensíveis à latência seriam priorizados. O segundo seria a priorização ativa, em que o operador de telecomunicações ou o usuário poderiam definir tipos de pacotes que poderiam ser priorizados. Por exemplo, um plano que priorizasse em 10% os pacotes de BitTorrent, por exemplo. Bom, o segundo critério legítimo de discriminação e degradação seria um serviço de emergência. Na priorização de serviço de emergência, haveriam dois objetivos. Primeiro, atender serviços públicos de emergência tradicionais, como corpo de bombeiros, polícia, etc. E o segundo seria um sistema de comunicação de interesse nacional, para atender calamidades, etc. E existem questões de como priorizar esses pacotes, independentemente da congestão das redes. Bom, por fim, eu queria... a minha apresentação é muito mais o meu objetivo não é fornecer respostas, mas apresentar o campo temático e alguns dos desafios. Então, eu coloco algumas das questões que deverão nortear o debate. Primeiro, de que maneira o princípio da neutralidade de rede deve ser aplicado nos diferentes elos do ecossistema? Será que só na última milha, ou no upstream, ou haveria diferenças entre essas duas abordagens? Qual seria a melhor estratégia de regulação? Fazer uma regulamentação prescritiva, extensa, ou uma regulamentação mais genérica e principiológica? Uma regulamentação. Como tratar serviços especializados e redes corporativas? Serviços especializados, eu chamo a atenção aqui para a IPTV, especialmente. Como manter os incentivos à inovação e à evolução tecnológica? Por exemplo, serviços 5G, Internet das Coisas. Uma vez que, nos próximos anos, é possível que haja uma explosão no tráfego decorrente da Internet das Coisas e que exigirão gerenciamentos diferenciados. Por exemplo, uma geladeira conectada seja um tratamento diferenciado do que um carro conectado, por exemplo. E, por fim, como promover redução de custos e melhoria da experiência do usuário
e como assegurar incentivos a que as operadoras de telecomunicações também continuem promovendo investimentos em infraestrutura. Bom, era essa a minha mensagem e eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Raitan. Vamos, então, passar para a apresentação do Alex Castro, do Sinditele Brasil, representando aqui os operadores de telecomunicações. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas da mesa, a Flávia, o CGI, por mais um Fórum Brasil da Internet. Nós estivemos presentes nos 5 em 3, no primeiro e no segundo, falhamos no terceiro e no quarto, e estamos retornando aqui para o 5º. A gente está feliz que vocês tenham vindo. Importante a participação das empresas. Obrigado. Bom, vou tentar aproveitar esses 15 minutos que a gente dispõe para falar um pouquinho sobre o tema da regulamentação da neutralidade de rede, e fico sempre aberto às perguntas e esclarecimentos, não só aqui no painel, mas também nos corredores ao longo do coffee break. Para quem não conhece o Sinditele Brasil, nós representamos essas empresas que estão presentes aí na tela. Basicamente são todas as empresas, as maiores empresas de SMP e de STFC e de SCM, que exploram o serviço no Brasil. E a gente vem, então, discutindo o tema com todas essas empresas do Marco Civil e agora da regulamentação do Marco Civil. Só para falar um pouquinho de quem somos, então, o que é a categoria, né? A gente hoje tem 215 milhões de acessos em banda larga, e sendo que 88% desses acessos são feitos pela rede móvel, né? A banda larga, hoje, a gente imagina que o crescimento dela no Brasil vai se experimentar a cada vamos dizer assim, 90% das novas ativações serão em banda larga móvel. Então, a expectativa, não só com 4G, a tecnologia de 4ª geração, mas também na tecnologia do 5G que virá nos próximos anos, permitirá que a banda larga móvel ofereça aos usuários velocidades, não vou dizer compatíveis com a fibra ótica, porque seria exagero, mas velocidades muito maiores que as atuais, em termos de 100 mega a 200 megabits. Falando um pouco, então, da lei. É importante, antes de a gente começar a falar sobre o Marco Civil e sobre a regulamentação, mencionar três coisas que estão no Marco Civil e que são muito importantes que sejam considerados. O primeiro é que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento a livre concorrência e a livre iniciativa. A gente nunca pode esquecer disso. O segundo ponto é que também na disciplina da internet, um dos princípios que estão colocados na própria lei é a liberdade do modelo dos negócios. E o terceiro ponto, muito importante, é que a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade das redes que dão suporte à oferta da internet aos usuários, né? A preservação, a responsabilidade é das operadoras, né, que fazem a gestão de suas redes, né, e que têm que adotar medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e o uso de boas práticas. Ficou salteado, falando ainda um pouquinho mais de quem somos, o setor tem hoje 509 mil empregos, né, seja através de call center controlado pelas prestadoras, seja através de serviços diretos, seja através de serviços de implantação e também na indústria. Hoje, a gente tem um investimento, o último investimento que a gente já tem contabilizado foi de 2014, 31 bilhões de reais. Isso significa mais ou menos 80 milhões de reais por dia que se investe na área de telecomunicações. Só na área de qualidade da banda larga, móvel, né, o setor, esse valor é um valor auditado e público, auditado pela Anatel e público, acompanhado pela agência, né? O setor investiu 33 bilhões de reais de 2012 para 2014, só na melhoria de qualidade do móvel. Em todos os municípios, não só apenas naqueles grandes municípios, mas só para também é bom contextualizar.
No Brasil, hoje, a gente tem 5.570 municípios, mais ou menos esse número, né? Desses 5.570, 80% mais ou menos, ou seja, 4.400 municípios, tem menos que 30 mil habitantes, né? E a ideia, esses 33 bilhões que a gente falou que investiu, não foi investido apenas ali naquelas regiões mais de IDH maior, com maior potencial de demanda, mas foi investido em todo o Brasil, em todos os municípios. Então, a gente chegou já a um patamar de 1999 até aqui, a 308 bilhões de reais em investimentos nas redes de telecomunicações. Por outro lado, a margem EBITDA do setor, hoje, e não somos nós que dizemos, são as grandes consultorias econômicas que analisam os balancetes que são públicos, colocam que hoje a nossa margem de EBITDA é a menor do mundo. E em termos de recolhimento de tributos, né, o setor vem recolhendo tributos crescentemente. De 2002 para 2014, o recolhimento de tributo cresceu 204%, contra apenas 148% de aumento da receita líquida. Isso eu vou passar rápido, porque, na verdade, é só para mostrar que o setor hoje, né, o grosso da receita fica com o governo. Ou seja, o governo é o detentor de maior parte do resultado da empresa, sem nenhum risco, e as operadoras, os acionistas, ficam com cerca de 4%, 5%. Hoje, a rentabilidade do acionista é inferior ao que se paga no mercado financeiro. Só para falar um pouquinho também, porque sempre é bom, ontem eu acho que teve um painel sobre isso, quando se fala de inclusão digital, é muito importante que se fale de tributação, né? Ora, se a gente quer fazer a inclusão digital, não dá para escapar de uma discussão séria em relação à tributação. A tributação brasileira se a gente pegou os 10 maiores países do mundo com acesso a celulares, e a gente verificou que o Brasil é o campeão de tributação 2,4 vezes maior do que o segundo colocado. Então, a carga tributária incidente hoje sobre os serviços, tanto na cadeia produtiva como na cadeia final, que impacta diretamente no usuário, né, é enorme. E se falarmos só da questão da cadeia direta, que incide diretamente no usuário, isso hoje o usuário paga da sua conta de serviços de telecomunicações, 43% é imposto. Bom, vou passar aqui então com relação. Isso aí também é um slide só para mostrar como o dinheiro que é recolhido, que poderia ser injetado no próprio setor, né, é retirado do setor através de fundos, de Fistel, FUST, Funtel, etc. Como esse dinheiro podia ser reaplicado, né, e ele acaba sendo retirado do setor, indo para outros setores, né, e então hoje a gente mostra nesse slide que desde 2001 a gente recolheu 84 bilhões em tributos, e só 7% desses tributos voltaram para o setor, foram colocados dentro do setor de telecomunicações. E para falar um pouquinho sobre infraestrutura, de todas as infraestruturas, considerando o Fórum Econômico Mundial, né, o setor de telecomunicações brasileiro é o que está melhor, né? A gente tem no móvel, estamos lá em 30º alguma coisa lugar, não consigo ler daqui, mas na telefonia fixa em 52º. Não sei se vocês conseguem ver daí, eu daqui não consigo. Por exemplo, Ferrovias, que é o melhor, o segundo está em 95º lugar. Bom, agora vamos falar um pouquinho, senão vou perder meu tempo todo só contextualizando. Bom, o que a gente então gostaria de trazer como mensagem com relação ao Marco Civil para cá? O Marco Civil foi objeto de uma grande discussão. Foram mais de 3 anos de discussão. Nós participamos, Veridiana, Flávia e vários outros colegas aqui, defendendo diferentes posições, mas participamos de vários eventos, né? Então, essa discussão foi uma discussão que culminou com um resultado que, eventualmente, não deve ter agradado a todos. A nós, do setor de telecomunicações, não era, por exemplo, no caso do conceito de neutralidade de rede, o conceito que ficou na lei não era aquele que a gente defendia, eu vou explicar um pouquinho depois para vocês. Mas a lei foi um processo democrático, a lei foi aprovada e a gente entende que a lei tem que ser respeitada.
o conceito de neutralidade de rede não está mais em discussão, né? Então, o objetivo aqui é respeitar o espírito da lei, né? Não só a lei, mas a exposição de motivos que foi colocada pelo deputado Alessandro Molon, que era o relator do projeto de lei, e que divulgou publicamente a sua exposição de motivos, detalhando e explicando cada ponto da lei que foi aprovada, qual era o objetivo, qual era o princípio desses pontos. Então, o que foi aprovado? Foi aprovado um conceito de neutralidade de rede. Não foi aprovado um conceito de neutralidade de internet, não foi aprovado um conceito de neutralidade comercial, não foi aprovado um conceito amplo. Foi aprovado um conceito de neutralidade de rede. E qual era o objetivo? Aqueles 3 pontos que estão colocados à direita lá. Era esse evitar o bloqueio, por exemplo, de aplicações. Então, por exemplo, eu que represento os provedores de acesso, né, ofereço serviço de telefone fixo comutado, não gostaria de ter alguém oferecendo VoIP na minha rede. Vai tirar a minha receita. Com isso, eu bloqueava o cara. Eventualmente, não estou dizendo que alguém fez isso, e se não fez, não vou entrar nesse mérito. Talvez eu devesse falar até de outros países, porque isso aconteceu também em outros países, que facilitaria. Mas o fato é que eu poderia bloquear, tá certo? Através da minha rede. Então, os roteadores, os switches, todos os elementos de rede que constituem, que dão suporte ao serviço de internet, bloqueariam o tráfego de VoIP. E isso, na discussão do Marco Civil da Internet, não foi considerado razoável. Mas não era só também uma atitude anticoncorrencial que estava se prevendo com relação à questão do bloqueio. Era também a possibilidade de você ofertar ao usuário, né, acessos diferenciados. Então, por exemplo, se ofereceria para um usuário de menor poder aquisitivo ou com interesse diferente em relação a um outro, por exemplo, se ofereceria um acesso que só passaria, ele poderia navegar, tirar foto, navegar na web, fazer correio de voz, etc. Porém, ele não poderia baixar vídeo, porque vídeo é uma coisa que efetivamente consome muita banda e capacidade da rede. E isso seria possível oferecer esse serviço a um preço mais baixo, que poderia ser atraente para determinados perfis de usuário. Não passou e efetivamente esse assunto está encerrado, mas eu estou só ilustrando qual era o objetivo do conceito de neutralidade de rede. A discriminação de tráfego também, era evitar a discriminação de tráfego. Por quê? Porque eu, como provedor de acesso, poderia ter uma parceria com um provedor de aplicação, ou eu, numa verticalização, poderia ser detentor de um provedor de aplicação, e eu vou beneficiar o tráfego do terra e vou segurar o tráfego do UOL, por exemplo. Exemplos genéricos, não tem nada a ver com terra, nem nada a ver com UOL, é só para ilustrar. Então, isso também, o conceito de neutralidade de rede veio para evitar. E, por último, a priorização paga. A priorização paga era a seguinte: olha, não é que eu vou degradar o tráfego do outro, mas eu vou dar um upgrade, que nem aviação. Ou seja, a classe econômica, não necessariamente por ser econômica no avião, tem que oferecer um serviço ruim. Então, a gente defendia que, na época, a Anatel, e já até hoje prevalece isso, existem regras de qualidade, padrão mínimo de qualidade, que foram aprovadas pelas resoluções 574 e 575, que definiam um padrão mínimo de qualidade para o acesso e navegação à internet. Então, se pudéssemos oferecer alguma coisa a mais para o usuário, seria dado a classe executiva para ele, ou a primeira classe. Também não passou a priorização paga. Então, a neutralidade de rede, o conceito que está hoje na lei, né, ele veda essas 3 coisas que estão colocadas à direita ali. Então, mas o objetivo é que as redes de telecomunicações, então, que hoje dão suporte ao acesso fixo e móvel, ao executarem as atividades de transmissão, comutação e roteamento, tem que dispensar um tratamento isonômico aos pacotes. Então, os pacotes que trafegam na rede têm que chegar lá e ter um tratamento isonômico pela rede, né? Então, na hora que a gente for fazer a gestão da rede, eu não posso nem bloquear, nem discriminar, nem privilegiar um em relação ao outro. Bom, e é isso que a gente quer que seja mantido. Como exceções, né, a regra, o que pode ser exceção à neutralidade de rede? São situações não comuns, né? Eu não posso fazer um projeto da minha rede subdimensionada e dizer que ela está congestionada, e, em função disso,
eu vou adotar, então, por conta do congestionamento, situações de quebra de neutralidade, para manter a rede de pé, para que ela não possa cair nem ter um colapso da rede. Mas também a questão é que os recursos são finitos, nem o exagero de um lado, nem o exagero do outro. Então, o que a gente defende aqui é de que uma rede bem projetada, com determinada finalidade, com determinado perfil de tráfego, né? E eu menciono sempre isso porque é importante. Eu, como usuário, eu coloco isso porque eu tenho uma banda larga na minha casa, né? Uma banda larga hoje é 10 megabits. E eu nunca fazia uso do Netflix, por exemplo, que é um serviço que estava sendo colocado. E o que acontece? Com a oferta de conteúdo, tanto pelo Netflix como por demais provedores de conteúdo, a gente começa a fazer o acesso e ver televisão através da internet. Então, você começa a ver séries pelo Netflix. Então, eu tenho uma série lá que é chamada O Arqueiro, não sei se alguém acompanha. Eu já vi os 42 capítulos, tanto da temporada 1 como da temporada 2, os 42 capítulos do Arqueiro. A minha mulher viu os mesmos 42, só que em horário diferente. E os meus filhos viram também os mesmos 42, também em horário diferente, porque os nossos horários não se casam. Então, isso significa que o tráfego, para quem não via O Arqueiro e nem via coisa nenhuma do Netflix, o tráfego aumentou tremendamente e as operadoras não colocaram um centavo a mais dentro da sua rede. E tem que aumentar a capacidade, porque a rede não pode engargalar, nem pode colapsar. Então, mantido um critério de planejamento, de organização das redes, que seja razoável, né? Em caso de congestionamento, por exemplo, alguém resolveu botar o Jogo do Brasil para passar online no seu site. Ora, vai haver uma corrida para aquilo ali naquele ponto, regionalmente, e aquilo vai congestionar temporariamente em função dessa questão. O DDoS é um outro exemplo de situação onde a rede pode ser ameaçada. Então, para não ficar discriminando ponto a ponto o que é ameaça e o que não é ameaça, a gente entende que a exceção do Marco Civil é dizer assim, olha, pode ser quebrada a neutralidade de rede, ou seja, pode não haver tratamento isonômico dos pacotes que trafegam pela rede em situações extraordinárias que levem à ameaça à estabilidade e à segurança das redes. Com relação à questão do serviço de emergência, a gente também defende que o serviço de emergência ele pode ser público ou pode ser privado, né? Ele não pode ser obrigatório, essa priorização, porque existem redes que não são capazes de dar priorização para tráfego, tá certo? Então, a ideia nossa é que os serviços de emergência eles não necessariamente têm que ser mandatórios, tá? Eles podem ser públicos e privados, podem ser onerosos, ou essa priorização pode ser onerosa ou pode ser gratuita. Isso vai depender da operadora e vai depender do modelo de negócio da empresa. Para concluir, eu resolvi só falar um pouquinho mais, então, de forma genérica, e abandonei um pouquinho a apresentação, mas ela vai ser colocada à disposição de vocês. Na verdade, ela coloca em escrita tudo que eu falei aqui de uma forma mais simples possível para que a gente possa colocar exatamente a nossa intenção com relação à questão da regulamentação. Eu vou falar um pouquinho só sobre Zero Rate. Posso ter um minuto mais, Flávio? Só para falar uma questão sobre o Zero Rate, porque sempre pergunto, as operadoras de telecomunicações defendem o Zero Rate ou não defendem o Zero Rate? Internet.org, vocês defendem ou não defendem? A gente apenas defende o seguinte, não misturem o conceito de neutralidade de rede com modelos de negócio, né? Modelos de negócio, eventualmente podem existir Zero Rates que afetam o conceito de neutralidade de rede que está na tela agora. Mas existem outros que não afetam, tá certo? Então, as operadoras não têm interesse como finalidade em programas do tipo internet.org. O que a gente quer é oferecer o acesso ao usuário oneroso, que ele pague uma tarifa razoável e adequada pelo serviço que ele está oferindo, está sendo ofertado para ele, mas que ele também, para que a gente possa sustentabilizar esses enormes investimentos que a gente mostrou na tela para vocês e que são precisos fazer até 2020, 2025, aquele valor de 308 bilhões vamos precisar investir mais 308 bilhões até 2020, 2025, para que as redes possam estar
se desenvolvendo, sejam modernas, as velocidades não sejam as velocidades atuais, mas velocidades próximas de 25, de 50 mega e assim por diante. Então, a colocação nossa não é defender programas desse tipo. A gente quer programas, acesso para todo mundo, de forma plena, e que, eventualmente, o usuário possa pagar. Mas a gente sabe que a realidade brasileira não é essa. A gente sabe que, por exemplo, existem estados do país aqui que 91% da população ganha menos que 2 salários mínimos, ou ganha até 2 salários mínimos. E que o ticket mensal dessas famílias é de R$ 7,00. Ora, então como é que eu vou oferecer para essas famílias, né, o serviço de acesso à internet regular? Bom, Alex, existem políticas públicas... Você passou 5 minutos, Então, te dei 5 minutos. De qualquer forma, eu queria só comentar que, na verdade, a gente coloca, para finalizar, então, isso. Não defendemos internet.org nem Zero Rate Programs, mas também não defendemos que somos contra. Pelo contrário, é um modelo de negócio que tem que ser avaliado. E desde que não conflite com o conceito de neutralidade de rede. Eu depois posso explicar um pouco mais, mas não vou me estender, senão vou tomar o tempo dos colegas. Obrigado. Obrigada, Alex. Agora vamos passar ao Luca. Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer muito ao CGI, a Flávia, a todo mundo pela organização do Fórum da Internet, pelo convite. Eu sou Luca Belli, sou pesquisador na FGV, no Centro de Tecnologia e Sociedade de Rio. E hoje vamos falar de regulamentação da neutralidade da rede. Vamos começar com o conceito da neutralidade da rede, a sua importância pelo ecossistema internet em geral, geralmente. Depois vamos falar da regulamentação do Marco Civil sobre a neutralidade da rede e vamos falar de 3 temas essenciais: a gestão aceitável de tráfego, a oferta de serviços especializados e acordos de zero rating. E depois, se temos tempo, vamos falar também do contexto internacional. A regra geral da neutralidade da rede é que a neutralidade da rede é um tratamento não discriminatório. Isso é explicitamente afirmado pelo Marco Civil, no artigo 9, que diz que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção. Então, por que a neutralidade da rede é importante pelo ecossistema internet? Porque a internet é uma rede de redes, é um network of networks. E, graças ao tratamento não discriminatório, cada usuário dessas redes tem a possibilidade de procurar, de partilhar, de receber informações e ideias sem discriminação. Essa é a definição mesma da liberdade de expressão. Então, a neutralidade da rede tem um valor instrumental a fim de favorecer a liberdade de expressão, a liberdade de inovação, porque a possibilidade de partilhar, de receber ideias na internet significa também a possibilidade de partilhar, de receber inovações. E fortalece a abertura e a concorrência porque o tratamento não discriminatório diminui as barreiras para entrar no mercado, diminui as barreiras para participar na internet, geralmente. A neutralidade da rede, então, esse tratamento não discriminatório, desempenha um papel instrumental para manter a natureza end-to-end da internet. O que é a natureza end-to-end? Significa que a inteligência da internet é localizada nas extremidades da internet, ao nível do aplicativo usado pelo usuário. Não é centralizada na rede mesma. Isso significa que é o usuário que pode escolher como usar a internet, escolhendo ou criando um aplicativo, e não é a operadora que define como usar a internet. As operadoras só transportam os pacotes de dados de maneira isonômica. E isso é extremamente importante para manter a generatividade da internet, que é um conceito muito interessante, que é a razão mesma da riqueza, do sucesso da internet. A generatividade é a capacidade de um sistema de produzir mudanças imprevistas através das contribuições não filtradas dos usuários.
O que significa? Significa que não é a evolução da internet não é definida pela operadora, é definida pela contribuição não filtrada do usuário. É o usuário que pode criar aplicativos, o usuário que pode escolher como usar esses aplicativos. Então, a neutralidade da rede é instrumental para salvaguardar os fundamentos da disciplina do uso da internet no Brasil, que são definidos pelo Marco Civil mesmo. É instrumental pela liberdade de expressão, para proteger uma internet à escala mundial, evitar a fragmentação da internet, é instrumental pelos direitos humanos, para salvaguardar a pluralidade, a abertura, a iniciativa e, finalmente, para salvaguardar a finalidade social da internet. Na ausência da internet, da neutralidade da rede, desculpa, a gente tem o Minitel. O que é o Minitel? O Minitel é uma tecnologia que não é muito conhecida no Brasil, pode ser, mas que foi muito difundida na França nos anos 90. É um sistema no qual o usuário podia usar só os aplicativos aprovados e escolhidos pela operadora e não podia criar novos aplicativos, não podia generar novos aplicativos, só podia escolher o que a operadora aprova como aplicativo potencialmente usável. Felizmente, a gente tem o Marco Civil, não tem o Minitel, e o Marco Civil protege a neutralidade da rede, e a gente agora tem que fazer uma regulamentação que seja em conformidade com o Marco Civil. E aqui alguns elementos que devem ser considerados de maneira particularmente importante. O primeiro elemento é a gestão aceitável do tráfego. As operadoras devem ter a possibilidade de gerar o tráfego em algumas situações específicas, como o congestionamento temporário excepcional, o Alex estava falando disso, a manutenção da integridade e segurança das redes, o gerenciamento de congestionamento nas redes móveis, que tem características particulares, que pode ser diferente do congestionamento nas redes fixas. Aqui. A gestão aceitável do congestionamento é necessária como objetivo para garantir a qualidade de serviço suficiente para a fruição de serviços de emergência, esses são o objetivo, e as medidas devem ser comunicadas de maneira transparente e devem ser temporárias e excepcionais, porque a medida principal para evitar a congestão é o investimento na rede. Se a rede é bem desenvolvida, o congestionamento é muito limitado. Talvez aconteça o congestionamento mesmo nas melhores redes. Nesse caso, congestionamento temporário excepcional, a gente deve ter a possibilidade de ter medidas, em primeiro lugar, não discriminatórias para gerir o congestionamento e a fim de aplicar medidas não discriminatórias já existem padrões técnicos que definem como gerir congestionamento de maneira não discriminatória. A Request for Comments 6057 da IETF que define desde 2010 como gerir congestionamento de maneira application agnostic, sem priorizar, sem degradar aplicativos. Quando essas medidas não forem suficientes, a gente pode usar medidas que vão priorizar algumas classes de aplicativos, como no caso dos serviços de emergência, mas a estratégia mais eficaz seria de deixar ao usuário a possibilidade de definir quais aplicativos e quais classes de aplicativos têm que ser priorizadas ou não, no caso em que a gestão não discriminatória não funciona. O segundo tema muito importante de gestão aceitável é, como o Alex também estava dizendo, a manutenção da integridade e a segurança das redes. E nesse objetivo da manutenção da integridade e segurança é evitar que o tráfego prejudicial como malware ou DDoS
pode prejudiciar a operação da rede ou a operação dos computadores que são conectados à rede. Nesse caso, as medidas são permanentes, mas devem ser comunicadas também de maneira transparente. Finalmente, pelo tráfego aceitável, há também um congestionamento das redes móveis que podem ter características particulares, porque no caso em que, por exemplo, para um evento público ou no caso de acidente, há uma convergência de muitos usuários no mesmo lugar, há um congestionamento que não pode ser gerido da mesma maneira do congestionamento na rede fixa. Então, a gente precisa de medidas mais intensas, mais detalhadas, mas que devem ser, como na rede fixa, não discriminatórias em primeiro lugar e depois devem ser discriminatórias só se necessário. Oferta de serviços especializados. Os serviços especializados não são definidos pelo Marco Civil, porque os serviços especializados não são tecnicamente internet, mas porque eles oferecem funções aprimoradas que não são disponíveis, não são garantidas, não podem ser garantidas na internet, como uma qualidade assegurada de serviço, uma velocidade e uma segurança assegurada que não é possível na internet. Então, são serviços que não podem ser comercializados como substitutos da internet, têm um controle de acesso rígido, definido pelo operador, e que podem coexistir com a internet na medida em que são separados da internet. Por exemplo, a lei holandesa chama serviços especializados serviços separados. Na Noruega, os serviços especializados são possíveis se são separados da internet neutra, ou seja, uma separação lógica. O serviço especializado, o tráfego à internet, usam o mesmo equipamento, mas o operador da rede dedica recursos específicos e são separados fisicamente. O serviço especializado e a internet usam infraestruturas diferentes. Finalmente, o zero rating, que é a prática de operadoras que desoneram os provedores de serviço ou aplicativos e permitem que esses subsidiam o acesso ao uso do aplicativo e serviços específicos. Essa prática, economicamente falando, é só uma maneira diferente de alocar os custos do aplicativo. Mas o problema é que para alocar de maneira diferente os custos, há uma separação de um aplicativo, de um serviço, do resto da internet. Então, o problema que foi levantado para vários reguladores no Canadá, no Chile, na Holanda, na Eslovênia, na Noruega, é que essa prática determina uma vantagem injusta entre serviços similares, porque é a operadora que escolhe o serviço que vai ser zero rated, e essa discriminação no tratamento econômico é incompatível com o princípio da neutralidade da rede, segundo os reguladores desses países. E o segundo problema é que apenas as empresas capazes de oferecer vantagens claras ao provedor de acesso podem fechar acordos de zero rating. Os novos entrantes não podem fechar acordos de zero rating, porque não têm o poder de barganha, o poder de mercado necessário para fechar acordos. Então, a discriminação positiva não é algo de egalitário. Só os provedores de aplicativos que já têm poder de mercado podem fechar esse tipo de negócios. E só esses provedores vão consolidar ulteriormente o seu poder de mercado. Esse é o caso mais conhecido da prática de zero rating, a Internet.org. O objetivo da Internet.org é expandir o acesso à internet em comunidades carentes. O problema é que o que vai ser expandido pela Internet.org não é o acesso à internet, é o acesso à Internet.org, ou seja, uma seleção de aplicativos feita pela Internet.org mesma. Porque a internet, o Marco Civil diz que é o sistema constituído de um conjunto de protocolos lógicos estruturados em escala mundial para uso público e restrito. A Internet.org é um conjunto limitado de protocolos para uso restrito. Então, não é internet.
E a minha pergunta é, se o objetivo é maximizar o acesso à internet, por que não criar um padrão web aberto para aplicativo de banda reduzida a fim de patrocinar todos os aplicativos e serviços que podem usar esse padrão? Então, se o objetivo é o acesso à internet, por que não criar um padrão web no World Wide Web Consortium que seja um padrão aberto que permita a todos de ser usados e a todos os usuários de ter acesso a todos os serviços? A Internet.org, o Facebook e os seus parceiros têm os recursos técnicos e também os recursos financeiros necessários para fazer isso, então seria uma boa ideia de fazer um padrão desse tipo. Vou acabar com o âmbito internacional. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é que a internet como eu disse no início, é uma interconexão de redes, é uma rede de redes à escala mundial. Então, é possível, é viável proteger a neutralidade somente ao nível nacional, com uma regulamentação somente nacional? Não seria mais eficaz elaborar um padrão internacional para proteger a neutralidade ao nível mundial? Nesse sentido, foi criada a Dynamic Coalition on Net Neutrality do IGF, em 2013, que analisa a neutralidade da rede, tem o objetivo de elaborar um padrão de regulamentação sobre a neutralidade da rede e elaborar relatórios anuais sobre a neutralidade da rede. Os relatórios são disponíveis no website que é netproneutrality.info e quem quer participar do relatório do 2015 ainda pode, até o 1º de agosto é possível de enviar submissões. O Model Framework, o padrão de regulamentação, foi criado em 2013, foi apresentado ao IGF no 2013, depois foi apresentado pelo Conselho da Europa, que usou o padrão para fazer como base, como documento de base para elaborar uma recomendação sobre a neutralidade da rede que deve ser finalizada nos próximos meses. Foi utilizado também pelo Parlamento Europeu. E o ano passado, no último IGF, no relatório final do IGF, o chair do IGF disse que é necessário desenvolver um processo que permita a toda a comunidade do IGF de comentar e de validar os trabalhos sobre a neutralidade da rede. E, por essa razão, agora, nesse momento, há uma elaboração participativa de um Net Neutrality Policy Statement, que poderia ser um padrão de regulação da neutralidade da rede aprovado pelo IGF. Vai ser apresentado em novembro ao IGF em João Pessoa. A gente pode participar, todo mundo pode participar, a elaboração, a finalização desse padrão. Todas as informações são no website netproneutrality.info e o padrão vai ser publicado no website do IGF no início de agosto. Aqui há algumas sugestões de leitura, se a gente quiser, vou partilhar a minha apresentação. E muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Luca. Então, passamos agora ao Gustavo Gindre. Tá, oi. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar daqui porque eu não vou fazer a apresentação com PowerPoint, então acho que fica mais fácil. Bom, queria primeiro agradecer o convite, a possibilidade de estar no fórum mais uma vez e estar falando com vocês sobre esse tema que é fundamental. Agora, sob certo sentido, eu me dei muito mal nessa divisão da mesa. Em geral, quem fala por último se dá bem, né? Porque você pode ouvir, rebater e tudo. Só que no meu caso particular, eu acho que eu me dei muito mal, porque o Luca usou até exemplos que eu tinha anotado aqui para citar. Então, assim, todo o efeito dramático da minha apresentação foi por água abaixo. Então, eu vou lidar com essa perda de impacto em algumas coisas que eu vou... Pois é, em algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas, enfim, vamos nós. E vou começar justamente sabotando um pouco a minha própria apresentação e pegando a fala do Lu, quando ele citou o Minitel, eu acho que o exemplo é ótimo e a gente devia recuperar isso. Em 1977, o Giscard d'Estaing, que era o presidente da França naquele momento, ele chamou dois pesquisadores, Simon Nora e o Alan Mink.
para estudar especificamente o desenvolvimento das redes de telecomunicações, a explosão da computação e, enfim, como a França deveria se posicionar em relação a isso. O resultado desse estudo é um relatório que acabou tendo o apelido de relatório Nora, por conta do Simon Nora, que orientou a política francesa nos anos seguintes. Lamentavelmente, a França entregou o desenvolvimento... Quer dizer, esse relatório, o que ele dizia, na verdade? Ele dizia o seguinte, olha, as redes de telecomunicações irão explodir e, no futuro, isso será por onde vai seguir todo o processo de convergência. Na verdade, ele é o primeiro documento, se a gente for pensar nesse caso, o primeiro documento que aponta o cenário de convergência tecnológica. Ele está dizendo, olha, todas as comunicações deverão convergir para essas redes e isso causará um impacto enorme no cenário das comunicações e a França precisa se posicionar em relação a isso. É fantástico você ler que, em 77, alguém estava dizendo essas coisas. Só que a França extrai desse relatório a consequência de que ela deveria entregar para a France Telecom, então, pensar a política. E o que a France Telecom gera? O Minitel. Né? E isso, para mim, é um marco de que a internet, na verdade, ela é um disruptor de um modelo de comunicação das operadoras de telecomunicações. E quem analisou quem viu esse cenário do final dos anos 80 para o início dos anos 90, sabe que as operadoras de telecomunicações não viam com simpatia a expansão da internet. Pelo contrário, porque a internet colocava em xeque um modelo de negócio que, se levado às suas últimas consequências, daria o Minitel. Portanto, nós seguimos ainda eu diria que esse longo debate histórico entre duas visões do que seria uma rede de comunicação. Uma rede acentrada, por um lado, e uma rede claramente centrada de outro lado. E aí eu retorno, então, para a minha fala original. O Brasil, então, se posicionou em relação a isso com a aprovação do Marco Civil da Internet, que efetivamente é um momento crucial. Eu diria que é, talvez, o único momento nos governos do PT, nesses últimos 12 anos, que eram portadores de uma enorme esperança no campo das comunicações no sentido mais lato do termo, mas é o único momento em que o governo se pronunciou muito claramente em relação a avanços progressistas nesse setor. Infelizmente, não tem sido essa a tônica do governo em relação a várias outras questões. E fez isso, não nos iludamos, por uma questão muito concreta. Embora a sociedade civil tenha participado de maneira muito contundente, o processo tenha sido um processo de um nível de transparência e de participação que eu acho que é relativamente inédito na história republicana brasileira, a quantidade de participação, os fóruns na internet, como tudo isso foi construído, de certa maneira, de baixo para cima, mas o que garantiu que esse processo terminasse em 3 anos, até porque a gente tem experiências de legislações que se arrastam há muito mais tempo, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui o caso da regionalização no rádio e na TV, o projeto de lei está tramitando desde 1991, e está lá ainda. E provavelmente vai continuar lá ainda durante um bom tempo. O que detonou esse processo foi o caso Snowden, né? Foi, digamos, o detonador desse processo. A dívida que nós temos com o Snowden acho que é impagável em muitos sentidos. Pois bem, conquistado isso, vem agora a necessidade do decreto que o próprio Marco Civil aponta para regulamentar uma série de coisas ali. E o decreto chega num momento que já é diferente do momento da aprovação do Marco Civil. E isso nos gera uma série de preocupações. Primeiro, que o próprio Snowden vai ficando cada vez mais para trás, e a gente tem visto, inclusive, a posição do Brasil, no geral, não apenas nessa questão, mas no geral, em relação à sua relação bilateral com os Estados Unidos, mudou. Né? O Brasil fez uma inflexão na sua relação com os Estados Unidos, nesse segundo governo Dilma, que preocupa, e preocupa em várias questões, preocupa inclusive nessa questão. É um governo muito mais fraco,
né? Eu diria que nós vivemos o mais longo fim de mandato da história, né? Um governo que já começou em fim de mandato, porque é um governo que tem dificuldade de reagir, está no córner. Fazendo uma analogia, ele é um boxeador com a guarda baixa, né? Nesse cenário, comprar determinadas brigas fica muito mais difícil. Por isso, a pressão da sociedade civil, nesse momento, é fundamental para garantir que no decreto não se desdigam determinadas questões que estão na lei. A gente já tem N experiências, acho que as pessoas aqui conseguem pensar no caso, em que a lei diz uma coisa. Primeiro que no Brasil a gente tem o fenômeno da lei que não pega, né? Você tem lei que pega e lei que não pega. E, fora isso, a gente tem situações onde a regulamentação acaba desdizendo aquilo que está na lei, né? Então, eu acho que esse é um momento onde a gente tem que manter um foco muito forte, uma pressão muito constante sobre o governo em relação a essa questão da regulamentação do Marco Civil. Dito isso, vamos aqui para o nosso específico, que é a questão da neutralidade, especificamente o artigo 9º lá da lei, que prevê o conceito de neutralidade, mas abre espaço para a regulamentação, dizendo que até porque neutralidade pura, neutralidade 100%, a gente sabe que não é possível, que é preciso que haja algum tipo de gestão na rede. E aí é que mora todo o perigo dessa gestão na rede, quando o Marco Civil abre para a necessidade de um decreto necessário para dizer o que pode e o que não pode ser feito em relação a neutralidade de rede, né? Para mim está muito claro, são as questões de segurança, as questões técnicas. A gente sabe que há questões que precisam de um tratamento na gestão da rede diferenciado, por exemplo, o tipo de comunicação síncrona para comunicação assíncrona, acho que esse é o caso mais óbvio. As questões de segurança que foram apontadas aqui e tudo. Então, a gente precisa definir essa fronteira entre o que é o aceitável e o que não é aceitável. Eu queria, então, pontuar algumas questões em relação... Felizmente, a apresentação anterior acabou pontuando praticamente tudo que eu ia falar, mas, enfim, vamos pontuar algumas questões que eu acho que precisam ser esmiuçadas nesse decreto, especificamente em relação à neutralidade de rede. Uma é o zero rating. Aliás, é preciso chamar a atenção o seguinte: o próprio Marco Civil ele já é um avanço na consolidação de uma perspectiva de neutralidade de rede, que já aponta uma questão que eu acho que é importantíssima na própria lei, que o decreto, obviamente, vai sacramentar, mas eu acho que um pouco a gente já limpou o terreno em relação a essas questões, porque, se vocês repararem, o grosso das polêmicas está concentrada nas redes móveis. Significa que a gente já avançou, digamos, já há um certo estándar no qual nós começamos, que nas redes fixas, determinadas práticas que antes ocorriam, né? A gente sabe que, por exemplo, a questão da degradação do VoIP era comum, né? O comum, pelo menos, ocorria. Isso está superado. Acho que ninguém mais coloca a possibilidade de retorno a esse debate. Então, isso por si só a existência do Marco Civil já é um enorme avanço, independente do decreto, porque ele já limpa um terreno de questões que a gente não precisa voltar ao debate, questões que efetivamente ocorriam, né? Então, dito isso, pensar algumas questões, eu acho que pontuais, que a gente precisa tratar. O zero rating é a primeira, né? Está claro, e agora, aliás, é a Claro que está propondo isso, a diferença, eles lançaram agora um novo serviço, onde eles estão tentando fazer uma diferenciação, digamos, de uma nova visão de zero rating. Aí tem um problema, a meu ver, complicado. O que o modelo está propondo? Olha, depois da franquia de dados esgotada, bloqueiam-se todos os serviços. Então, porque aí ele se livra de uma acusação de quebra de neutralidade que era evidente, era óbvia, né? Acabou a sua franquia, uns pacotes de dados passam, outros pacotes de dados, o gatekeeper para na porta, o leão de chácara diz não passa, uns passam outros. Esse era evidente que você teria um problema de quebra de neutralidade. Qual é a saída do modelo de negócio proposto? Não, uma vez esgotada a franquia, ok, todo mundo deixa de passar. Mas, antes de esgotar a franquia, uns tarifam e outros não tarifam.
E aí você tem um segundo problema, porque no caput lá do artigo 9º, tem uma palavra, tem uma expressão que é fundamental para lidar com isso, tratamento isonômico. E na medida em que você tarifa uns pacotes e não tarifa outros pacotes, você violou o princípio do tratamento isonômico. Tem pacotes tarifados e pacotes não tarifados. Portanto, o tratamento não é isonômico. Nesse sentido, inclusive essa solução de modelo de negócio do zero rating viola o Marco Civil da internet. Para mim, me parece muito claro quando você diz... imagina que você está entrando você vai ter que acessar um serviço. Vamos supor, você tem 2 redes sociais onde que você pode acessar. Uma rede social, os pacotes de dados são tarifados na sua franquia. Outra rede social, os pacotes de dados não são tarifados na sua franquia. Imagina qual rede social você tem de escolher. Obviamente, você está dando uma vantagem concorrencial a uma empresa e prejudicando a outra empresa, você acabou de violar o princípio do tratamento isonômico que está no caput do artigo 9º. Então, para mim, parece muito claro a questão do zero rating. A questão do internet.org, que, digamos, é uma modalidade específica aí desse fenômeno, eu trouxe uma imagem só. Vocês podiam colocar a imagem que eu trouxe, que eu tinha pedido para colocar, que dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Essa imagem aí. Essa imagem foi retirada do guideline, do próprio Facebook. Né? Ora, reparem que o Facebook passa a ser o proxy da internet. Né? Tudo passa por ele. Né? Sim. Percebe o risco desse tipo de situação? Ele define as regras, ele define as condições de possibilidade. Por exemplo, nesse proxy não passa HTTPS. Nesse proxy não passam imagens pesadas. Nesse proxy não passam vídeos. Nesse proxy pode... As regras de privacidade nesse proxy não estão muito claras. Então, há uma série de questões que você coloca de violação da neutralidade de rede, que me parece muito claro, na medida em que você passa a ter um portão único para todo o conteúdo circular na internet, e aí me parece uma violação óbvia do princípio de neutralidade de rede. Aí tem um contra-argumento que mas não é melhor isso do que nada? Porque essas pessoas não têm nada. Aí tem um exemplo, eu não sei quem foi que se criou esse exemplo, que eu acho fantástico. Imagina um programa de combate à fome bancado pelo McDonald's, onde todo mundo só pode comer Big Mac. É melhor do que morrer de fome? Claro. Né? Para o sujeito que está morrendo de fome, você oferece um Big Mac para ele, eu, se fosse ele, aceitaria. Se só tivesse Big Mac, eu estivesse morrendo de fome, eu não teria dúvida em aceitar o Big Mac. É aceitável que uma sociedade tenha esse tipo de postura? Não. Obviamente não. Né? Porque, além de você fazer mal à saúde, você vai ter um problema de limitação da diversidade. Então, assim como eu não acho aceitável uma política de matar a fome apenas com Big Macs, eu não acho aceitável uma política de inclusão digital apenas por aquilo que o Facebook determinar que é viável ou não. Outras questões, serviços especializados. Né? E aí, mais uma vez, eu fui... furado, eu sou jornalista, né? Então me tomaram um furo, até pelo exemplo, que eu ia citar justamente a Noruega. A Noruega me parece um caso bem resolvido do tratamento do serviço especializado. Serviço especializado, porque serviço especializado pode usar rede IP? Pode usar, enfim, todas as tecnologias disponíveis hoje na internet? Pode, mas o serviço especializado não pode se confundir com a internet. Ele começa e termina fora da internet. Na medida em que ele se interconecta com a internet, ele deixa de ser um serviço especializado. Né? Um caso, para mim, assim, óbvio, né? A rede SWIFT dos bancos lá.
é uma rede fechada. Os bancos utilizam tecnologia IP, enfim, utilizam uma série de características da rede, mas por motivos óbvios de segurança, essa rede não se interconecta com a internet. Ok, uma rede de serviço especializado, onde os bancos têm todas as condições de contratar a qualidade de serviço que eles quiserem com as operadoras. Perfeito. Mas na medida em que isso se interconecta com a internet, deixa de ser um serviço especializado. Porque se não for assim, no dia seguinte, todos os serviços passarão a ser serviços especializados. Não tenha dúvida, Netflix vai ser serviço especializado. Tudo aquilo que consumir muita banda se torna serviço especializado, porque aí você pode impor para ele um preço especializado. Então, para evitar esse tipo de situação, serviço especializado é aquele que não se conecta com a internet. Nós já temos algumas referências internacionais com esse tipo de tratamento. Eu fico com duas questões no final que são super complexas e que eu vou apenas pontuar. Questões, eu acho que, inclusive, merecem um tratamento para as quais, inclusive, eu não tenho respostas finais e prontas, mas que eu acho que merecem um tratamento melhor. Na medida em que entraram novos players digamos, na arquitetura da internet, por exemplo, as CDNs, eu acho que a fronteira, e o caso Comcast Netflix ilustra bem isso, e é óbvio que eu sei que quando a Netflix faz determinadas demandas, ela está pensando no caixa dela, quer dizer, ali não tem nenhum ingênuo, né? Obviamente ela está pensando em não pagar por determinados serviços, mas a polêmica entre Netflix e Comcast, ela ilustra o fato de que há uma área de sombra entre que são dois fenômenos diferentes, que não se confundem, mas que merecem, que cada vez mais apresentam, digamos, uma área de sombra, que são os debates em torno da neutralidade de rede e os debates em torno do peering. Essas questões, pela complexidade da arquitetura da rede, a gente começa a ver uma área de sombra que eu acho que vai merecer um tratamento mais detalhado. Por exemplo, não me parece uma solução interessante a solução que os Estados Unidos aponta de tratar a neutralidade de rede apenas na relação da última milha com o usuário final. Porque você esquece uma série de outros atores desse ecossistema que estão trocando tráfego o tempo inteiro e que podem estar violando os princípios de neutralidade de rede. Portanto, embora eu saiba que o debate de peering não é o debate de neutralidade de rede, para mim está claro que você começa a ter cada vez mais uma área de sombra que merece a nossa atenção. Se a gente se concentrar apenas no debate da última milha, a gente vai perder uma série de fenômenos que estão acontecendo antes entre os grandes players dessa rede. E, por último, a última questão, que para mim é central nesse debate, é o locus onde vai se dar o acompanhamento desse processo. Porque não adianta também a gente ter um decreto maravilhoso e você não conseguir acompanhar isso no dia a dia. Nós temos um caso, por exemplo, eu lembro quando eu era do Comitê Gestor da Internet, isso foi um debate grande lá dentro, que é o monitoramento das redes feito pela Anatel, que a Anatel permitiu que fosse feito dentro das redes das operadoras. Ora, se eu fiscalizo a rede concluindo, se eu fiscalizo a rede dentro da rede da operadora, e não, por exemplo, como o Comitê Gestor da Internet tinha sugerido, nos pontos de troca de tráfego, eu permito que o sujeito crie condições, é dentro da rede dele, ele pode criar condições artificiais para esse monitoramento. Portanto, nós temos situações complicadas, digamos, pregressas, que demandam a necessidade da gente pensar um locus, um lugar de regulação, que a gente consiga garantir que vai ter o necessário equilíbrio, a necessária pluralidade e a necessária transparência para que esse processo de fiscalização não acabe sendo capturado por alguns dos grandes atores econômicos e políticos que estão envolvidos nisso. Então, me parece que definir o locus desse processo se tornou agora uma questão fundamental, sob pena de a gente até conseguir aprovar um bom decreto e, no final das contas, não ter a fiscalização necessária. A gente, no Brasil, sabe como a gente tem várias situações onde a lei é maravilhosa e ninguém cumpre, né? Aquele negócio você tem uma lei de proteção ambiental fantástica, aí você tem 10 fiscais do IBAMA para a Amazônia.
né? O sujeito está no Amapá, o cara está desmatando no Pará. Então, não adiantou nada. A lei foi por terra. Então, a gente precisa ter um processo, um locus, com estrutura, inclusive, para fazer esse acompanhamento. Bom, era isso. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigada, Gustavo. Agradecer a todos os painelistas e quero só pontuar, para a gente não perder, teve gente que chegou depois, algumas coisas essenciais que foram ditas pelos palestrantes aqui. Primeiro, que a neutralidade é um conceito que que nasceu de uma prática das operadoras, de uma prática discriminatória de degradar o tráfego para proteger os seus interesses econômicos. Então, o que acontece? A neutralidade ela é um conceito jurídico, inicialmente. É lógico que, para a gente aferir se essa neutralidade está sendo cumprida ou não, a gente precisa olhar para questões técnicas. E, nesse sentido, como foi dito aqui por vários palestrantes, a gente não tem e nem pode pretender ter uma definição fechada do que seja a neutralidade da rede. Porém, como foi dito pelo Christopher Marsden num seminário que houve aqui recentemente, aqui no Brasil, a neutralidade é um alvo móvel. E o alvo, para nós brasileiros, foi colocado com o Marco Civil. Quando a gente tem os fundamentos, os princípios e os objetivos da lei, o Marco Civil mostrou para a gente e fixou o alvo. Então, a neutralidade tem que ser interpretada dentro desse contexto, como apareceu na apresentação do Luca Belli, né? E, nesse sentido, que a regulamentação agora das exceções deve acontecer, mas também a disputa, e é isso que a gente discute quando a gente está falando de zero rating e internet.org, a disputa pela interpretação e abrangência do que já está em vigor, que é o caput do artigo 9º, que estabelece a neutralidade. E, por fim, como disse aqui o Gustavo, e eu acho essa uma questão crucial, concordo com ele, que a gente vai ter que disputar também os limites das camadas envolvidas pela questão da neutralidade, para saber aonde vai acontecer a regulação do que diz respeito a telecomunicações, que está muito definido na Lei Geral. A Lei Geral das Telecomunicações já estabelece uma neutralidade para as telecomunicações, e o que está ligado a uma outra forma de governança da internet, que está prevista expressamente no artigo 24 do Marco Civil da Internet, que fala que a internet tem que ser governada numa lógica multiparticipativa e aponta, no inciso seguinte, o Comitê Gestor da Internet como um organismo que deve participar, junto com os poderes públicos envolvidos, da gestão e da otimização e da expansão do uso da internet no Brasil. Feito esse breve resumo, vamos ao café e voltamos para o debate. Muito obrigada.